Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais no canal. Estamos de volta aqui para falar um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada, né? E nesta feita eu quero falar sobre uma palavra de esperança, eu quero falar sobre avivamento, né? Que Deus tem um avivamento para as nossas vidas, né? Desde já eu quero abençoar a sua vida, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar você aí através da minha voz, através aí do meu vídeo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, eu quero fazer uso da palavra de Deus que está no Evangelho de João, né? O Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7. Versículo 37 ao 39, diz assim a palavra: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui Jesus está falando da promessa do Espírito Santo. Interessante que Jesus fala assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque nós sabemos que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Jesus falou que ele derramaria o seu Espírito para aquele que estivesse sedento, né? Aqui ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. É uma promessa, né? É uma promessa do derramamento do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos consola e quem nos conforta. Então é essencial para a nossa vida a presença, a pessoa do Espírito Santo, né? Talvez você está aí meio abatido, talvez você está aí meio triste, se sentindo desamparado. Eu tenho uma palavra de esperança para você, né? Peça o Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo, porque Jesus já tem derramado o Espírito Santo em nossas vidas, né? Interessante que lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, quando Ezequiel tem ali a visão do vale de ossos secos, né? Bem sabemos que essa visão, a sua primeira interpretação direta é para o povo de Israel, mas Deus fala com o profeta Israel para profetizar ao Espírito, né? Que o Espírito viesse sobre aqueles ossos. E quando o Espírito vem, ele traz vida. A visão começa falando que Ezequiel foi levado num vale de ossos sequíssimos. O texto diz que aqueles ossos são toda a casa de Israel. Nós bem sabemos que esta visão, a sua primeira interpretação, ela é sim para o povo de Israel, mas nós também podemos aplicar ela nas nossas vidas, nos nossos dias. Talvez você está seco, né? Talvez a igreja que nós frequentamos está seca, como um vale de ossos. Mas o Senhor disse para Ezequiel: profetiza sobre o Espírito. Porque quando o Espírito vem, o Espírito traz vida. E talvez é o que você está precisando neste momento. De vida. Precisando de reviver. E o Senhor te convida aqui. Se você tem sede, venha a Jesus e beba. Jesus está fazendo aqui a promessa do derramamento do Espírito Santo
né? Jesus, certa feita, quando ele estava para ser levado aos céus, ele falou para os seus discípulos assim, ó: eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Talvez você está se sentindo sem vida, está aí abatido. Talvez não tenha ninguém que te console, ninguém que te abrace. Mas a palavra de Deus para você aí é: clame pelo Espírito Santo, porque Ele é o confortador, Ele é o consolador. Ele foi deixado para desempenhar essa função na nossa vida, né? Ele foi desempenhado para trazer o avivamento, o reavivamento, o renovo dentro do nosso ser, dentro do nosso interior. Interessante que o mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 47, quando ele fala ali do rio, né, das águas que saía por debaixo da porta do templo, e essa água ela corria e ela se estendia até o Mar Morto, ela ia curando, trazendo vida, e ela desabaria no Mar Morto, trazendo vida para o Mar Morto. Mas também fala que essa água ela alcançou o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo. Isso mostra o alcance para as outras nações, o alcance para as outras pessoas. Nós bem sabemos que o Mar Morto fala sobre as bênçãos especificamente para Israel, né? Nós bem sabemos que também essa interpretação ela é futura, que é quando Jesus vier, né? E ele colocar os seus pés ali sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender e essa água vai passar por essa fenda e vai cair ali no Mar Morto. Mas ela também alcança, né, o Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo fala das outras nações, que essa água também vem trazendo cura, vem trazendo vida, vem trazendo esperança, né? E aqui Jesus está falando sobre a água também, que ali em Ezequiel, tanto Ezequiel 37 quanto Ezequiel 47, fala do Espírito Santo, né? Portanto, no Ezequiel 47, Ezequiel fala da vara de medir, né? Que saiu um homem com a vara de medir, mediu 1000 côvadas, e a água que me deram aos artérios, mediu mais 1000 côvadas, a água que me deram ao tornozelo, mediu mais 1000 côvadas, né? E a água que me dava ao pescoço, e a ponto que Ezequiel teve que nadar. Isto mostra a experiência com o Espírito Santo, a experiência com Deus, a cada passo a experiência aumentando, mostrando que a profundidade desse mar, a profundidade do Espírito Santo. E é isso que ele quer que você tenha experiência com ele, que você tenha profundidade com ele, né? O Espírito Santo quer ser seu amigo. Interessante essa passagem aqui, que as águas atingem o Mediterrâneo, porque falando que alcançaria as demais nações, quando houve o primeiro avivamento, né? O primeiro avivamento com os 120 irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando aconteceu aqui, engraçado que havia aqui aproximadamente 16 nações, né? Quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, né? Foram vista ali aquela manifestação por mais de 15 nações. Olha aqui o que diz aqui, ó. Olha aqui, ó, partos e
e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, na Frígida, Panfilha, Egito, parto da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar. Então, é tão interessante isso aqui porque o Espírito Santo, a promessa é para todos. Não precisa ficar cabisbaixo, né? Não precisa ficar triste. A promessa do Espírito Santo é para você. A promessa do renovo, a promessa do avivamento é para você. A Bíblia diz que é para todos quantos o Senhor Jesus chamar, para os que estão perto, para os que estão longe, né? E para todos quantos o Senhor Jesus Cristo chamar. Olha que interessante aqui, ó. No dia da festa de Pentecoste, né? Que era a festa da colheita, que eles iam celebrar, levavam ali para celebrar. Nesse dia, eles foram abençoados, eles foram levar, mas eles que receberam, porque eles receberam o batismo no Espírito Santo. Nesse dia, que foi o último dia da festa, que foi o primeiro dia da colheita da igreja, neste dia, com a pregação do apóstolo Pedro, né, houve uma colheita de quase 3.000 almas, e houve aqui um derramado do Espírito Santo. Interessante que essas nações que estavam ali para festejar, eles foram levar, mas trouxe para casa o Espírito Santo. Trouxe para casa um renovo, trouxe para casa um conforto, né? E o Espírito Santo, ele pode falar no seu coração, aí onde você está me ouvindo agora, né? Ele pode te renovar, né? Basta você ter sede. Se você tiver sede, Jesus derrama sobre o sedento o seu Espírito Santo. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, né? Receba aí do Espírito Santo. Jesus disse para aquela mulher samaritana, né? Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas jorrará nele uma fonte que saltará para a vida eterna. Né? Jesus quer te encher, Jesus quer te fazer uma fonte brotante de água, né? Para sarar mais pessoas, né? Para sarar mais pessoas. E interessante que Jesus só precisa de um coração voluntário. Jesus só precisa que você tenha sede. Falando aqui de avivamento, quem nunca ouviu falar de John Wesley, né? Quem nunca ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi o cara que foi responsável, né, por um grande avivamento na Inglaterra. Mas interessante que John Wesley, por um tempo, John Wesley pregava, mas ele não era totalmente convertido, porque ele faz menção que um dia ele estava voltando de uma cruzada evangelística, e ele vinha frustrado, mas ele encontrou com um grupo de cristãos moravianos que, mesmo passando por risco de perder a sua vida, eles estavam felizes, cantando e adorando a Deus, né? Isso é muito interessante. O próprio John Wesley, né, fala que ele se converteu com uma pregação de um pastor moraviano. E eu achei muito interessante porque os moráveis, né, esses moráveis, eles foram pessoas que estavam fugindo da opressão
né? E um conde que vendeu a sua propriedade, deixou que aquele povo que estava fugindo, ficasse na sua terra. E eles ficaram ali por mais de 2 anos, e então houve ali uma contenda dentro da questão teológica, né? E então o conde de Zinzendorf, observando ali que houve ali uma contenda no campo teológico, ele conversando e fez uma reunião, e eles chegaram à conclusão que eles não iam mais contender-se entre si, mas que eles iam orar. Isso ficou marcante, porque os moravianos é conhecido por ter feito 100 anos de oração ininterrupta depois do conselho do conde de Zinzendorf. Eles montaram o que nós conhecemos hoje como relógio de oração. Eles arrumaram 24 homens e 24 mulheres e orava dia e noite sem parar. Essa oração durou 100 anos ininterrupta. E o próprio John Wesley foi alcançado por esse avivamento, por esta oração, por esse grupo de pessoas conhecida como moravianos, né? John Wesley, então, num certo dia, ouvindo uma mensagem de um pastor morave, o seu coração se entregou. E ele testifica na sua biografia que ele deixou a religiosidade para viver uma vida de prática com o Senhor Jesus Cristo, né? Mas John Wesley, na sua biografia, diz que ele já era de oração. Inclusive, quando ele chega, né, na Universidade de Oxford, John Wesley e com o seu irmão, com mais algum grupo de amigos, eles oravam ali todos os dias, a ponto de os jovens observar que eles eram muito cuidadosos, eles tinham método para tudo. Então, os jovens observando o jeito de John Wesley de agir, colocou neles, aquele grupo ali, o nome de metodista, né? Foi da onde surgiu aí o nome metodista. Foi lá na Universidade de Oxford, quando John Wesley reunia para orar, e ele tinha um método para fazer todas as coisas. Ele evangelizava ali Deus da sua juventude, mas a sua conversão mesmo, o seu encontro, que veio o seu despertar, foi quando ele conheceu aí um grupo de moráveis, né? Então eu achei muito interessante. Não se desespere, porque esse calor do Evangelho, que o fogo do Espírito, se você ainda não experimentou essa chama, ela vai te pegar. Você vai encontrar essa chama, né? Porque tem muitas pessoas que testificam, né? Que testificam desta chama que foi alcançado por estas chamas, né? Então, Deus abençoe sua vida aí. É a palavra que eu tenho para você. Não se desespere, não fica triste. O requisito para você ser alcançado pelo Espírito Santo é você ter sede. Jesus falou: tem sede? Venha a mim e beba. Vá a Jesus, procure a Jesus, porque Ele tem um Consolador para te dar, para confortar e trazer alegria ao seu coração, né? Ele quer derramar água ao sedento, mas tem que estar sedento, tem que querer beber, né? Esta é a condição. Que o Espírito Santo abençoe sua vida. Fica com nós aí. Semana que vem tem mais. Deus abençoe.